Majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sob todo nome é o teu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Quão grande e maravilhoso é o nosso Deus, amados. Nós somos filhos, estamos hoje diante da mesa do Senhor, que coisa linda. Seja bem-vindo. Nós fazemos parte de uma parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, espalhada sobre a face da terra. Estamos aqui para louvar, para adorar, para engrandecer o nome dEle. Você que está nos visitando, seja bem-vindo, sinta-se em casa, sinta-se abraçado, não só por nós, mas principalmente pela presença do Pai. Amém? Vamos orar, amados? Ó Deus, rendemos-te graças, Pai querido, porque nós podemos nos reunir livremente, Pai querido. A Tua casa é uma casa que nos acolhe. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor, desde nossa casa, o Senhor já nos tocou e o Senhor já nos trouxe para cá. Sabemos que o Senhor tem algo muito maravilhoso para compartilhar conosco. Ó Deus, obrigado pelo Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado pela graça e pelo amor derramado sobre as nossas vidas.
Obrigado, Senhor Deus, pela igreja, por nós fazermos parte desse corpo tão lindo que é unido através do Senhor, Pai. Nós pedimos que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, o culto, Senhor Deus, que seja toda a glória ao seu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra, e te receber hoje o louvor. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra, e de receber hoje o louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra, e te receber hoje o louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Seu nome para sempre. O nome para sempre. Aleluias. Aleluias. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor.
sobre o meu pensar. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que eu sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que eu sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Gente, agora nós vamos ouvir a palavra. Nós vamos aproveitar logo e vamos mudar um pouquinho a nossa programação, para a gente aproveitar bem a palavra nessa noite também. Hoje nós temos ceia, então a gente tem que ser um pouco mais prático e objetivo, ok? Mas eu queria que nós agora colocássemos o nosso coração na presença do Senhor. Quando a palavra de Deus é aberta, algo tem que acontecer. E quando eu falo de algo tem que acontecer, não se trata de mágica, não é nada disso. É abrirmos o coração para que o Evangelho faça aquilo que só Ele pode fazer, que é transformar a nossa mente. Só o Evangelho pode transformar a nossa mente. Mas eu queria orar com vocês, porque pode ser que você tenha chegado aqui muito cansado, pode ser que você tenha chegado aqui até de repente abatido, triste, preocupado. E essa hora da palavra é tão importante, que a gente não pode perder nada. A gente tem que estar com o coração totalmente livre. Então eu quero que você venha comigo agora à presença do Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, Tu inspirastes o Teu servo Paulo para escrever essa carta aos Gálatas, e ela chegou até nós, e nós temos convicção que temos muito o que aprender nela. Ajuda-nos, tem misericórdia de nós, abre os nossos olhos, porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar o mais simples, que é aquilo que Tu estás querendo nos mostrar. Então ensina a cada um aqui, ensina o meu coração, ao coração das minhas irmãs, dos meus irmãos. Eu oro, eu intercedo pela vida de cada um de nós, para que nós sejamos impactados pela Tua palavra nessa noite. Usa o Teu servo, unge com Teu Espírito, que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre ele, que ele fale com autoridade, com intrepidez, com alegria, com unção, para que o nosso coração seja ministrado por Ti nessa noite. Mas agora eu te peço pelas Tuas ovelhas, o estado espiritual das Tuas ovelhas. Abençoe o coração de cada irmão, de cada irmã aqui nessa noite. Renova as nossas forças, leva embora a tristeza, a angústia, o cansaço, e prepara o nosso coração para ser visitado por Ti, de uma forma tão profunda que a nossa mente mude, que ela se transforme, que nós entendamos, que nós tenhamos discernimento nessa noite e coragem para mudar a nossa atitude. Faça dessa igreja uma igreja que seja a igreja da palavra, a igreja da palavra, na simplicidade da palavra. É a palavra que nos traz aqui nessa noite, e que seja assim, em nome de Jesus, amém. Vamos olhar um para o outro assim, mesmo sem poder tocar, né? Dizendo boa noite, tudo bem? Oi, como vai? Vocês estão bem? Está tudo certinho? Então agora vocês podem se assentar. Cilinhos, você quer apresentar o nosso pregador?
Paz, paz, paz. Paz e graça, tudo bem? Tudo bem? Estamos felizes nesta noite de celebração de ceia. E nós estamos precisando de ajuda cada vez mais, né? Antônio Carlos, que alegria tê-lo conosco. Antônio Carlos Barro é um amigo, estou achando aqui que dá quase uns 40 anos, hein? 35 quase, ou um pouco mais, hein? Faz tempo, hein? Lembro você novinho, continua jovem. Nós viemos juntos, trabalhamos juntos no seminário, fomos professores juntos, foi ali que nós nos encontramos. Naquela época, Seminário Teológico de Londrina, que depois virou Seminário Teológico Antônio Godoy Sobrinho, uma casa fantástica de teologia. E depois ele me convidou para ajudar. Olha, eu vou falar um negócio aqui histórico, hein? Me convidou para ajudar a fundar a Faculdade de Teologia Sul-Americana, né? Poxa, acho que pouca gente sabe que eu estava no meio, naquele começo, e nós começamos com uma coragem impressionante, né? Depois ficamos um pouco longe, mas eu e você estamos sempre perto, né? Então, graças a Deus por estarmos juntos, né? Eu quero dizer que esta igreja é sua. Fique à vontade, deixe o Espírito Santo trabalhar através da sua vida. Venha para cá, nós vamos orar, vamos fazer uma oração pelo pastor Dr. Antônio Carlos Barros. Poderoso Espírito, toca teu servo com autoridade, com graça. Fortalece, Senhor, sua mente, sua vida, seu coração, sua história, seu presente, seu futuro. E agora unja-o na liberação da palavra. Para o teu louvor e glória oramos, em nome de Jesus. Quem crê e recebe diz: Amém. Amém. Obrigado, meu brother. Obrigado, Silas. É uma alegria, eu não diria retornar a esta casa, porque aqui é a primeira vez que eu estou vindo, mas lá no outro espaço eu preguei várias vezes, né? Preguei não, entreguei aí uma palavra, e é bom ver como está aqui, rever o Silas, amigo, pastor José Antônio, outro amigo importante na história da Faculdade Teológica Sul-Americana. Então ele me convidou para trazer a palavra hoje e amanhã. É basicamente a mesma, mas pode ser que seja diferente. Então, se você não tiver nada para fazer amanhã cedo e quiser vir de novo, né? Já aproveita para sair de casa e depois almoçar em algum lugar aí gostoso e tal. As irmãs aí que não conseguem levar o marido para almoçar fora, fala, vamos lá na igreja e tal, né? E quem sabe já aproveitam, né? Bem, vocês estão numa sequência no livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, e o texto que me coube para esta oportunidade está no 2º capítulo, dos versos 11 até o final do capítulo. Então, se você quiser acompanhar, caso não queira e queira só prestar atenção na leitura, eu neste momento vou então fazer a leitura da palavra de Deus. Está aí o texto para que todos possam acompanhar. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. É a mesma palavra lá, não, condenável, né? Essa é uma palavra interessante, essa aí, para substituir o repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e apartou-se deles, temendo os que eram da circuncisão.
E os outros judeus também dissimulavam com ele. É a mesma palavra lá, dissimulavam? A hipocrisia, não é? Que é a palavra mais correta no original. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios, não como os judeus, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem, uma pessoa, não é justificada pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo o ministro do pecado? De maneira nenhuma. Como que traduziu esse daí? A mesma coisa, né? Ministro do pecado. De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo a mim mesmo um transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. E agora um dos versos mais conhecidos do apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Só esse verso aqui daria para escrever praticamente um livro. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, inutilmente. Bem, como vocês podem perceber, não é um texto fácil. Agora mesmo nós gravávamos um pequeno vídeo para convidar as pessoas a assistirem o culto. E eu disse que a carta aos Gálatas é uma das mais difíceis do Novo Testamento. Uma das mais difíceis. Eu me lembro uma ocasião, eu estava em Goiânia e não tendo o que fazer e não tinha futebol para ver, aí eu comecei a assistir um pregador, né? Porque às vezes entre esses pregadores de hoje em futebol, sinceramente, eu prefiro futebol, mas tudo bem. Essa é outra história, né? Ainda mais se for o São Paulo, né? Aí ninguém me tira da frente do negócio, mas acho que nem se fosse o Billy Graham, viu? Mas enfim. Aí o camarada foi pregar e ele abriu em Gálatas. Eu falei, mas olha que sorte a minha. O sujeito vai pregar em Gálatas. Então eu já me aprumei, eu estava num hotel, coloquei os travesseiros lá para me aprumar para o cara, né? Para escutar, porque escutar uma pregação em Gálatas é um deleite, né? Aí eu bati os olhos no sujeito e falei, agora eu vou, né? Aí ele leu o texto, não lembro qual era, de Gálatas, fechou a Bíblia e começou a falar qualquer outra coisa que vinha na cabeça dele. Aí eu desisti. Mesmo não tendo futebol, procurei outra coisa para fazer. Porque ler Gálatas e começar a falar de qualquer coisa que vem na cabeça não dá certo. É um livro muito sério e que tem implicações na história do cristianismo e para os nossos dias especialmente. É um livro, eu diria, dos mais atuais. Então, eu queria que você se incentivasse, se motivasse a assistir a série toda de Gálatas que está sendo exposta aqui na comunidade. Como esse é o final do capítulo 2, você certamente já ouviu do capítulo 1, do verso 1 ao 10. O cristianismo se espalhava. Cristo já havia morrido, ressuscitado, já havia retornado aos céus. O apóstolo Paulo já havia saído lá do seu isolamento social da época, né? Porque ele foi também isolado socialmente, uns 3 anos e pouco, né? A gente esquece disso. Paulo ficou isolado com Cristo.
E saindo então do seu isolamento social, a pregação do Evangelho começa a cruzar fronteiras. Nessa altura aqui, ele já havia feito a primeira viagem missionária e já havia passado por Jerusalém, onde aconteceu o concílio da igreja, o primeiro concílio da era cristã, no capítulo 15 do livro de Atos, quando o grande debate foi sobre se os novos convertidos deveriam aderir aos ritos judaicos. E então eles debateram para lá, debateram para cá e decidiram que não. E foi uma decisão que tem implicações até os dias de hoje, ou seja, o cristianismo se desvincula do judaísmo, porque aparentemente parecia ser a mesma coisa, ou uma pequena divergência, uma pequena facção do judaísmo. Não, isso é um novo momento, é uma nova era, é uma nova etapa, é uma nova vida, um novo rumo, uma nova história. E Paulo e Barnabé receberam a bênção das colunas, né, que eram os judeus lá, que seguiam a Jesus, os discípulos, enfim, os apóstolos, e tocaram o barco. Então, se você quiser ler um pouco dessa história, você lê em Atos 15 o que eles trataram ali. Não vai ler agora, né? Lê depois, certo? Porque o crente é engraçado, né? Ele lê na hora que você está pregando. Não, na hora não, lê outra hora qualquer, tá? Agora você vai prestar atenção no que eu vou falar, porque eu vim aqui só para isso. Então, você lê qualquer dia, tá? Em casa, tarde, né? Não tem o que fazer. E então o Evangelho começa a se espalhar. E eles estão agora nessa cidade chamada Antioquia, que era quase que um quartel-general depois de Jerusalém. Um quartel-general de onde o movimento missionário tinha origem. E eles estão por ali, os gentios e os judeus têm uma convivência pacífica. Isso já era um milagre. É o cristianismo já operando milagres. Porque um judeu conviver com um gentil é um milagre. Milagre extraordinário. A gente que é gentil não tem noção que é para um judeu se associar com um gentil. E ainda mais numa mesa. Alimento, que era sagrado para o judeu, o alimento. E eles estão tendo comunhão. Porque eles têm um denominador comum que é a salvação em Cristo Jesus. Eles entenderam isso. Então se associam, tem comunhão, tem amizade, tem companheirismo, tem missão em comum. E lá estão eles então, nessa comunhão, e numa ocasião chega Pedro. Pedro, você sabe, é aquele Pedro mesmo lá, o amigo de Jesus. E Pedro está por ali, comendo, né? Tendo comunhão com eles, com os gentios. Havia paz na comunidade. Mas uma turma de Jerusalém também chega. E diz o texto aí, que nós lemos, é uma turma vinda de Tiago. Tiago, você sabe, é aquele que é um dos colunas da igreja. Tiago é um hardcore, vamos dizer assim, é um linha dura. É um linha dura. E a turma de Tiago chega. Então eu quero que você use a sua imaginação. Lá estão eles, um ambiente assim, simples, se alimentando, comendo. Pedro ali degustando a comida. Devia ser um pouco feita pelos gentios, um pouco pelos judeus, sei lá como era aquilo. E chega essa turma. E eles batem o olho em Pedro. Olha o Pedro ali. E o Pedro vê a turma, e ele conhece, né? Ou eles se conhecem. E o Pedro tem uma reação estranha. Os comentaristas ficam perplexos de Pedro ter tido essa reação, porque você tem que lembrar que isso é depois do concílio, que Pedro já estava lá no concílio. E eles deram algumas instruções para Paulo e Barnabé. Inclusive uma delas está no verso 10 aí, no final do primeiro texto, que eles deveriam se lembrar dos pobres, se foi tratado isso, e Paulo dizia que eu fiz com muita insistência, lembrar dos pobres de Jerusalém, ou seja, a igreja gentílica
que vai começar, que vai expandir. Por favor, lembre-se dos pobres. E ele está falando, não é dos pobres de uma maneira geral, está falando dos pobres de Jerusalém. E Paulo falou, nós vamos fazer isso. E eu estou me esforçando por fazer isso. Então Pedro se levanta da onde ele está e sai do meio, porque os gentios estão naquele ambiente, e vai comer o seu pão com manteiga no outro canto, junto com os judeus que vêm lá de Jerusalém. Acontece um outro fato aqui. Barnabé, que é o amigo de Paulo, ou seja, Barnabé é um mentor de Paulo, vendo Pedro fazer aquilo, ele fez também. Mas não só o Barnabé, os outros judeus que eram amigos dos gentios, porque eles conviviam na mesma igreja, também se levantaram e foram para o outro lado. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Bom, a zebra é o seguinte, que está naquele lugar um outro camarada chamado Paulo. Essa é a zebra, entende? Porque se Paulo não estivesse lá, o desdobramento seria outro, o desfecho seria outro. Mas com Paulo ali presente, meu amigo, minha amiga, não tem conversa. O Paulo, ele era fissurado por Jesus Cristo. Uma revista chamada Super Interessante, acho que esse é o nome, não é? Alguns anos atrás, eu tenho isso no meu computador, ela fez uma matéria na qual ela chama Paulo o arquiteto do cristianismo. Paulo é o cérebro por detrás do cristianismo. Jesus veio, fez o que tinha que fazer, mas toda a teologia, o Silas é professor de teologia, toda a teologia, todo o arcabouço, todo o pensar, todo o delineamento teológico é feito por Paulo. Tanto é que a maioria das cartas aí é dele, são 13, Romanos, Gálatas, Efésios, cartas pesadas. Então ele é a mente por detrás da construção do cristianismo. Você tem que entender isso para entender o que vai acontecer agora. Ele não é assim um chupeta, entendeu? Que conhece o Salmo 23, Senhor meu pastor lá no faltará. Isso aí até eu conheço. Você entendeu? Ele não é esse chupetão aí que sabe ali o Salmo 100, celebrar com júbilo ao Senhor. Não, Paulo é um mestre, gente. Ele é aquele cara que tem uma mente linear. Segundo a tradição, ele estudou com o Lucas, lá na mesma escola, em Tarso, Lucas a medicina, e ele a advocacia. Então, um sujeito que é razão pura. Tem um pensamento linear, pensamento lógico, ele liga os pontos. Então, na hora que ele vê aquilo, ele fica doido. Porque você vai ver aqui que o que ele faz é um cara enfurecido. Ele já levanta, ele devia estar comendo, sei lá, uma coxinha, alguma coisa por ali, ele já levanta, vai lá onde está Pedro. E na frente de todo mundo. Olha, você não está falando aqui também de um outro cara qualquer. Você está falando de Pedro. Pedro, o camarada que é do círculo de amizade íntima de Jesus. Zé Antônio, não está falando de um sujeito aí, sabe, que limpava o templo lá. Não, você está falando de Pedro. Você está falando do camarada que teve a revelação, Atos 10, de fazer a transição da velha história para a nova história. Aquela visão que ele teve do lençol. Você está falando de um cara que é coluna da igreja. Então, a hora que o Paulo vai lá, imagina a cena. Agora está Pedro, Barnabé. Imagina a cara do Barnabé também, aquela cara de tacho agora, né? A hora que ele vê o amigo dele, Paulo, chegando, que ele já sabe como é Paulo, né? Paulo chega e o Pedrão está lá. Ele fala: Pedro, olha, você, inacreditável, Pedro. Como você pisou na bola. Eu não acredito. E aí o texto diz o seguinte, que Pedro foi
repreensível. Ou seja, a tradução que colocou aí é boa, condenável. Pedro estava em falta. Pedro estava sendo acusado aqui de alguma coisa que lhe faltou. O que é que lhe faltou? Lhe faltou o exercício da boa teologia. Esse mesmo Pedro que pregou lá em Pentecostes, dá uma bola fora dessa, não é possível um negócio desse. Esse Pedro que já viu milagres, esse Pedro que viu a revelação do lençol, e Deus falou com ele: Pedro, é um novo momento, é uma nova história. O que é que aconteceu na mente de Pedro? Os comentaristas dizem que é um lapso. Ele ficou apavorado quando ele viu essa turma. Então deu um branco na memória teológica de Pedro. Então Paulo está dizendo para ele que o que ele fez é condenável. E Paulo não está sussurrando no ouvido dele, não. Ô Pedro, isso é condenável. Não, Paulo devia estar alucinado aqui. Como que você faz isso, Pedro? E a segunda coisa que o texto diz, que Pedro foi dissimulado. A palavra que foi traduzida ali, hipocrisia, é a palavra correta usada lá no original. Faltou para Pedro princípio. E essa palavra também era usada no grego clássico, a palavra que foi usada aqui para Pedro, é o artista de palco. Pedro colocou a máscara de um artista e estava agindo fora dele. Não era ele. Não era ele. Ele estava dissimulando, como um artista vive uma outra vida. Vive um personagem, uma personagem. Então Paulo vai e é severo sobre ele. É severo sobre ele. Essa reprovação de Paulo precisava ser feita, alguém pergunta, nesses termos, e precisava ainda escrever, né? Hein, Silas? O cara vai lá, dá uma dura no sujeito. Pedro, hein? Não é o Zé Antônio, não. É Pedro. O cara dá uma dura no sujeito e escreve para ficar para a posteridade. Por que Paulo faz isso? A reprovação de Paulo sobre Pedro não é pela disputa de poder. Quem é que pode mais aqui? Não é disputa que muitas vezes nós vemos. Eu daqui a pouco vou fazer uma aplicação para hoje, mas eu quero só fazer uma digressão aqui. Não é a disputa que muitas vezes nós vemos nas igrejas de disputar o poder de quem manda mais na igreja, ou de quem é isso, quem é aquilo na igreja. Não era isso que estava em jogo aqui. Paulo não tinha necessidade de fazer isso, porque tanto ele como Pedro eram apóstolos e com autoridade naquela época. Então a disputa não é sobre isso. Paulo representando os gentios de um lado, mesmo sendo judeu, mas representando os gentios, e Pedro, judeu, representando os judeus. E ver quem é que pode mais aqui, nós judeus ou vocês os gentios. Não era esse o problema para Paulo. O problema aqui é teológico. A repreensão de Paulo e a reprovação de Paulo é uma reprovação teológica, que vai ter implicações até os dias de hoje. Por isso que Paulo escreveu. Por isso ele escreveu. Porque essa questão que se debate aqui, a gente vê isso constantemente nas igrejas de hoje. Mas se falar, mas não é gentio e judeu, mas não é isso. Não é isso, gente, é o princípio do que está aqui, que está em voga. Então, Paulo vai e repreende, com base no quê? Na teologia. E o texto diz que eles não andavam conforme a verdade do Evangelho. Eles é esse Pedro e aqueles judeus, que antes estavam lá na igreja, conversando, batendo papo com os gentios, jogando bola de sábado, não sei se era de sábado, mas jogando bola, terça-feira. Agora, de repente,
Existe essa separação, então Paulo está dizendo, vocês não estão andando de acordo com a verdade do Evangelho. Qual é a verdade do Evangelho? A verdade do Evangelho é que a fé sobrepuja a lei. Essa é a verdade do Evangelho, que ele está escrevendo aqui. A fé é mais importante, e é a fé que de fato importa e não a lei. Essa é a verdade do Evangelho, que vocês estão fugindo dessa verdade. Fugindo dessa verdade. Vocês não estão andando de acordo com a fé que o Evangelho trouxe, mas estão andando de acordo com a lei que o Evangelho veio substituir, porque se a lei fosse suficiente, não haveria necessidade do Evangelho. Estão entendendo essa parte? Então isso aqui é muito importante. Então Paulo diz, vocês não estão andando de acordo com a verdade do Evangelho. Isso ele está falando agora para todo mundo ali, para Pedro e para os outros também. Outra questão teológica que é profunda aqui nesse texto é, a justificação não vem por obras, mas por fé em Jesus Cristo. O que é que esses judeus que vêm de Jerusalém estão trazendo? Aquilo que o concílio havia votado faz pouco tempo, que os gentios não precisavam passar pelos rituais do judaísmo. Não precisavam, especialmente a circuncisão, que era o sinal maior de incorporação no judaísmo. O concílio disse que não é preciso. Essa turma vem agora, como que desdizendo o concílio e querendo impor novamente estas coisas para a igreja que está nascendo. Então Paulo fala, não, de maneira nenhuma, vocês não estão entendendo o Evangelho. Não foi para isso que Cristo veio, não foi para isto que Ele morreu, não foi para isto que Ele ressuscitou. A verdade do Evangelho é que agora é pela fé, é pela graça, não é pela obra mais da lei, não é pela feitura da lei. E vocês estão, ele usa até a expressão aqui, destruindo o que Cristo fez. Agora, isso para Paulo é impensável. Você acha que Paulo, que é o arquiteto desse negócio, é o teólogo do cristianismo, ele vai deixar isso passar em branco? Ou seja, essas pessoas querendo destruir a obra de Cristo. Isso não passa pela cabeça dele, deixar aquilo em branco. Ah, não, isso aí vai passar, o tempo acerta isso, o tempo conserta. Não! Vocês são indesculpáveis. O que vocês estão fazendo? Vocês estão destruindo aquilo que Cristo fez. Por isso, a salvação é pela fé, e isso é irreversível, Paulo está dizendo. Irreversível. E vocês não têm força nem poder para reverter o que Cristo fez na cruz do Calvário. Não tem poder. Foi Cristo que nos levou a fazer isso. Paulo está dizendo para eles, se vocês insistirem nisso, então vocês vão dizer que foi Cristo quem os levou a fazer isso. Porque se vocês seguem o Evangelho e estão fazendo isso, por inferência, Paulo está dizendo, então é Cristo que está mandando fazer isso. Então Paulo é irônico, ele fala, de maneira nenhuma, você acha que Cristo ia fazer isso? É aquela expressão que fala lá que Cristo é o ministro do pecado. Ou seja, o que vocês estão me dizendo então é que em fazendo isso foi Cristo quem empurrou vocês a fazer isso? Porque se vocês seguem o Evangelho, e o Evangelho é dele, logo então ele está provando o que vocês estão fazendo. Ele falou, vocês são birutas. Você acha então que Cristo é ministro do pecado? Porque isso é pecado, Paulo está falando. Isso é pecado. Não é ele que está empurrando vocês a fazer isso. Isso é coisa da cabeça de vocês mesmos. Da legislação, da lei, das obras da lei. Então, ele diz, se retorno para aquilo que já não sou mais, aquilo que foi destruído, logo me torno um transgressor. Se eu escapei da obra da lei, se eu escapei da lei para a salvação, e retorno a ela, logo eu sou o transgressor. Tem nada a ver com Jesus. Tem nada a ver com Jesus. Então você vê, a questão aqui é teológica. A questão é teológica. E profundamente teológica.
E Paulo vai falar isso em outras cartas, Efésios 2, 8, 9 e 10. Ele vai falar, não é pelas obras da lei, não é pelas obras que alguém produz, mas isso é, num certo sentido, a cruz do cristianismo. O crente não entende isso. Ele vai para lá, vem para cá, volta mais um pouco, anda para trás um pouco, anda do lado, mas ele se pega se perguntando: o que é que eu tenho que fazer para ajudar na minha salvação, para alcançar a salvação, para ser mais santo, para ser isso ou para ser aquilo. Então, no coração do ser humano existe uma necessidade de ajudar a Jesus Cristo a salvar o ser humano. Repare quantas vezes as pessoas chegavam para Jesus e perguntavam: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Paulo está dizendo aqui: a salvação você a conquistou não pelos seus méritos, mas na cruz de Jesus Cristo, pela fé e pela graça. Então, o primeiro argumento dele é teológico. Por isso que ele está bravo. Por isso que ele vai na jugular de Pedro. O segundo argumento de Paulo é o argumento da sua experiência cristã com Cristo. E aí, é um argumento forte, porque todo mundo conhecia Paulo e sabia quem ele era. Essas pessoas aqui, não é muito tempo depois da conversão de Paulo, assim, que elas já esqueceram quem é ele. Certamente elas ainda têm na memória aquele perseguidor da igreja. Então, quando ele apela agora para a experiência dele, ninguém pode negar. Porque eles viram que esse Paulo que está aí não é aquele que perseguia a igreja, do qual nós tínhamos medo. Porque ele nos metia nos cárceres, nas prisões, e matava e consentia na morte das pessoas, como ele fez. Então, aqui ele apela para a comunhão íntima dele com Jesus Cristo. Aí alguém pode dizer: mas isso é subjetivo. Não, aqui Paulo está sendo muito objetivo. Muito objetivo. Porque ele está dizendo: eu saí da legalidade, da lei, para uma relação íntima com ele, baseada na fé e na graça. E se tinha um cara que era legalista, ele era Paulo. Ele era Paulo, porque ele conhecia isso aqui tudo. Ele foi educado nessas coisas aqui. Você pode ler isso em outros lugares do Novo Testamento. Ele dizia: eu era zeloso dessa coisa aqui. Tanto ele era zeloso que ele estava matando os crentes, porque achava que aqueles crentes estavam desviando ou desvirtuando a lei. Então ele sai da lei, do legalismo da lei, legalismo estou sentindo aqui no sentido legal da lei, para uma intimidade baseada na graça com Jesus Cristo. E aí então ele faz essa expressão, ou fala essa expressão que nós lemos agora há pouco. Ele diz: eu fui crucificado. O texto aqui, a ideia do texto é o seguinte: eu fui e continuo sendo crucificado com Cristo. É uma ação que se deu no passado, mas que continua no presente. Isso é interessante. Ele não diz só: eu fui crucificado, que a hora que a gente lê dá a impressão assim, que é uma ação passada e que ela não existe mais. Não, eu fui crucificado e continuo crucificado com Cristo todos os dias da minha vida. Então ele está apelando agora para um argumento muito forte, que é a sua comunhão com Jesus Cristo. E ele tem dado mostras na vida dele que ele continua crucificado com Cristo. Ele paga o preço dessa crucificação, assim como Cristo pagou também na cruz do Calvário. Então é uma experiência diária aos que pertencem à comunidade da fé. Elimina o perigo de tornar a salvação um evento apenas. Sabe esse perigo de que eu fui salvo no dia 10 de outubro, sei lá, de 2000, quando eu levantei a mão, o pastor pregou. Beleza, ótimo, é bom guardar esse momento. Mas se naquele dia você foi crucificado, hoje você continua sendo crucificado com Cristo Jesus.
Por isso o argumento dele é muito forte aqui, é muito forte, tanto o teológico como o argumento pessoal da intimidade dele com Cristo. A vida, então, é fundamentada, essa vida de crucificado, ele diz, está fundamentada em duas coisas. Duas coisas. Primeiro, Deus me amou. Deus me amou. Isso é extraordinário. Deus me amou. Tem um texto de Paulo, a Timóteo, que ele diz que ele foi chamado por Cristo Jesus. Dou graças ao que me chamou e me considerou fiel. Mas espera, quando ele foi chamado, ele não era fiel. Quando ele foi chamado, ele estava justamente sendo infiel. Ele estava matando a igreja quando ele foi chamado. Por que ele diz que ele me chamou e me considerou fiel? Então Paulo, que não é burro nem nada, ele é teólogo, ele já viu, ele antecipou, ele diz, ele me chamou e ele sabia que eu seria fiel. Então ele já coloca no presente, ele me chamou e me considerou fiel. Porque ele sabia que ao me chamar eu seria fiel. Olha que coisa interessante. Isso ele está falando para eles. Deus me amou, por isso que eu estou aqui. Eu não estou aqui porque eu quero, eu não estou aqui porque vocês gostam de mim, eu não estou aqui porque eu tenho que fazer essa missão, eu estou aqui porque Deus me amou. Por isso eu fui e estou crucificado com Ele todos os dias. Isso continua tendo efeito na minha vida. É isso que ele está falando para Pedro e para os judeus. Então ele diz, Deus me amou. Segundo, Deus ofertou Jesus para mim. Gente, se o sujeito hoje não se entusiasmar com isso aqui, eu diria para considerar ser budista, shintoísta, qualquer coisa. Porque se isso aqui não entra no seu coração e compele e move, não tem tatu que vai fazer isso. Olha o que ele fala, Deus me amou, por isso que eu fui e estou crucificado, porque Deus me amou. Não é porque Deus me odiou. Deus me amou. Eu fui e estou sendo crucificado porque Deus me ofertou o Filho dele para mim. Eu queria, para terminar, eu falei que ia falar pouco, mas eu não consigo, trazer para vocês algumas considerações para os dias de hoje, breves. Esse texto fala da unidade da igreja. A igreja, às vezes nós imaginamos a igreja de Jesus Cristo como uma igreja perfeita. E que quando tem alguma zebra na igreja, alguma desavença, a gente fica esteticamente, ou seja, de boca para fora, a gente fica escandalizado. Nossa! Gente, eu queria dizer para vocês que a coisa mais normal do mundo é ter zebra na igreja. Eu pastoreei uma igreja há 14 anos e eu falava para os crentes lá da igreja que eu pastoreava. Olha, se vocês andarem por Londrina e achar uma igreja boa, mas estou dizendo boa, não é mequetrefe não é mais ou menos não, mas boa, por favor não frequentem, porque você vai estragar aquela igreja. Fica aqui mesmo, porque aqui eu conheço você, você me conhece, a gente suporta um ao outro, entendeu? Mas se você for naquela igreja que é boa, e começar a estragar aquela igreja, o pastor que é meu amigo vai me ligar. Falar, por que você não segurou esse encavo aí na sua igreja? Por que você soltou esse encarno? Eu não vou saber o que falar para ele, então fica aqui. Então, não fique com essa ideia que igreja é assim, sabe, as mil maravilhas do mundo, não. Igreja tem problemas, igreja tem dificuldades, igreja tem lutas, tem provações, tem disque, tem tudo o que você imagina, tem. E sabe por que tem? Porque você está nela.
É só por isso. Só por isso. Mas você não vai desistir da igreja porque você é essa zebra, certo? Tem que ficar e acertar, é o que ele está falando aqui. Andar pela graça, e na graça a gente convive com o outro. Para Paulo, a unidade da igreja é fundamentada apenas no evangelho da graça e nada mais. O que é que realmente acaba por nos separar? É que vem gente que é legalista. E eu não estou falando aqui de nada dessa igreja, porque eu não sei de nada do que vocês estão fazendo, a não ser cantar corinho para Jesus e louvar o Senhor, certo? Faz tempo que eu não venho aqui, que eu não falo com o Zé, até achei que ele tinha sido arrebatado. Ele me ligou outro dia, eu fiquei até surpreso, falei, uai, pensei que estava no céu já. Veja, a unidade só é possível quando a gente colocar as pedras no chão. Isso Paulo está falando para Pedro, fala, Pedro, não é possível a gente ter unidade se você vem com esse legalismo todo que Jesus já quebrou, que Jesus já extirpou do seio da igreja. Então nós vamos conviver na graça, meus irmãos, a graça. A graça é a liberalidade, é o coração que se entrega ao outro coração, na reciprocidade, na entrega do meu coração, na entrega do seu coração. Então chega, pelo amor de Deus, a igreja tem que crescer. Eu não estou falando crescer com gente, não. Pode ser também. Mas estou falando crescer no conhecimento da graça. Pelo amor de Deus, já é a hora da gente ser maduro. De atingir um nível que a gente suporta a bagaça. O crente é todo cheio de dedo. Imagina se você tiver um apóstolo Paulo aqui na igreja, que ele vai na tua jugular. Você não aparece nunca mais. Fala, não vou mais. Pastor Paulo ligar, mas eu não apareço mais naquela igreja. Enquanto aquele Paulo estiver lá, eu não vou mais. Ah, meu Deus, crente, pelo amor de Deus, vamos crescer. Leva a bolachada, mas fica. E dá também. Mas com amor, entendeu? Com graça. Abraça a pessoa, fala, vamos tomar um cafezinho, fala, qual é o problema? Aqui está em jogo a unidade da igreja, não é o poder. Não é o poder, é a unidade que está em jogo aqui. Segundo, a missão é o alvo comum da igreja. Você fala, mas onde tem missão? Aqui tem. Paulo é o missionário aos gentios. Pedro e a turma dele é o missionário aos judeus. E Paulo está falando assim para Pedro, Pedro, não são dois evangelhos. Não é esse evangelho misturado com lei. Porque isso aí não é o evangelho. Ele vai falar depois, mais para frente. Isso aí não é o evangelho. Não temos aqui duas pregações, não temos aqui dois senhores, não temos aqui duas igrejas, temos uma missão só, Pedro. Você prega para essa turma, eu prego para essa turma, mas nós somos um só em Jesus Cristo, Pedro. Então deve existir cooperação, gente, entre nós, cooperação entre essa comunidade e a outra lá da frente. Já passou o tempo da gente ficar com essas picuinhas, com é batista, é presbiteriano, é sorveteriano, sei lá o que é, entendeu? É quadrangular, é bipolar, é tudo quanto é jeito. Isso não me entra na cabeça, é porque a gente vai ficando velho, né? O Silas já falou que eu estou velho, né? Mas não entra na minha cabeça essa igreja evangélica ridícula dos dias de hoje, que não coopera com ninguém, que se fecha. Nós somos santos. Tu no teu cantinho e eu no meu. Lembra aquela música? Os mais velhos aqui vão lembrar, né? Tu no teu cantinho e eu no meu. Caminhando vou para Canaã. Se meu pai não vai, não importa a mim. O quê? Se meu pai não vai, não me importa a mim? Então meu pai vai para o inferno, não me importa? Zé, acho que você não me convidou num dia muito bacana, não. Outra questão aqui que é muito importante, o quanto o outro precisa mudar para ser aceito na igreja. Olha, por isso que eu falei para vocês que a carta de Gálatas ela é atualíssima para os dias de hoje. A igreja é ridícula.
não estou falando essa, pode ser essa também, mas se vocês quiserem ser ridículos, vocês vão ser, porque a gente tem capacidade para ser, está entendendo? A igreja não entende que quando ela abre as portas, ela está convidando qualquer pessoa a entrar. Ou então taca diácono lá igual estou no mercado agora com aquela maquininha, né? Vamos inventar uma maquininha aí e falar, peraí, máquina do pecado, por exemplo, entendeu? Aí chega o camarada lá e taca no seu pulso, aí aparece aqui, ó, a lista de pecados. Cara, não vai dar não, cara. Olha quanto pecado você tem. Você vai entrar aí? Não, de jeito nenhum. Vai primeiro purificar esses pecados todos e volta. É isso que a igreja está fazendo hoje. Eu tenho um livro lá na minha biblioteca que chama O Catálogo de Pecados. Eu tenho certeza que muitos de nós temos muitos daqueles pecados que estão naquele catálogo, mas o nosso pecado é mais simpático do que o pecado do outro. Nós temos raiva de quem peca diferente da gente. Já percebeu isso, não? A gente é pecador. Você fala, Deus, eu sou pecador miserável. Mas não como esse desgraçado aí. Ser pecador eu sou, mas peraí. Como esse aí, ou como essa aí. Misericórdia, Deus. Tem misericórdia. Não é misericórdia de mim, é dele. Isso já está lá na Bíblia. Senhor, te dou graças porque eu não sou... como esse daí, ó. Então a igreja, ela é extraordinária para fazer isso. Eu cresci escutando uma frase que, agora que eu percebi que era uma mentira enorme, que nós amamos o pecador e odiamos o pecado. Escutaram isso, não? Não, não é verdade. A igreja odeia os dois. A igreja odeia tanto o pecador como o pecado. Não tem conversa com a igreja. A gente é mais santo do que se imagina. Então, o quanto o outro precisa modificar a sua vida para fazer parte de uma igreja. É isso que o Pedro está falando aqui. Vocês gentios têm que modificar para fazer parte desse negócio. E Paulo falou, não vai modificar nada não, porque nós somos salvos pela fé, pela graça. Vocês viram aí o bafafá que deu essa semana aí, né, na internet e tudo aí, com o pastor lá numa igreja em São Paulo, não é? Que coisa extraordinária, gente. A gente consegue fazer isso com os nossos. Imagina o que a gente faz com os que não são nossos. Aí a gente fica admirado por que a igreja às vezes não cresce. Por que o povo não quer ser crente. Por quê? Porque eles estão por aqui com crente. Então lembre-se que nossos pecados não são melhores do que os pecados deles. É isso que o nosso glorioso Paulo está falando aqui. Então a gente precisa de tolerância, de amor, de fé e de graça. Não é papel da igreja modificar, transformar, reformar, seja o nome que você queira dar, a vida de ninguém. Essa é a atividade do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence. Ou não? Aqui ainda é? Aqui estou falando. Não, porque tem igreja aí que a igreja agora é o Espírito Santo. Entendeu? Que já não sabia o que fazer com o Espírito Santo. Agora nós sabemos o que fazer com ele. Sai, fica Deus Pai, Deus Filho e Deus Igreja. Porque a igreja agora se vê no direito de determinar a mudança que a pessoa vai ter que ter na vida dela. Gente, quem faz isso é o Espírito Santo. Será que nós temos que ensinar o Espírito Santo? O Espírito Santo, você vai agora frequentar a classe de catecúmenos para aprender como é que modifica a vida dos outros. E é na nossa igreja. Mas e se o cara for... Aí a gente começa a nominar o pecado que é diferente, entendeu não, o que eu estou falando? Mas se aquele jovem lá for... Você imagina o que é, né? Mas e se ele for, ele pode vir na igreja? Não pode não. Vai para o inferno direto, né?
quando a gente amar essas pessoas, pode ter certeza absoluta que a vida delas muda, o amor muda. Finalmente, esta não é uma das páginas mais bonitas da Bíblia, não. Desavenças, discórdias, intrigas, acusações, nunca vai deixar de existir. Todas as cartas foram escritas porque havia algum problema na igreja. Se não houvesse nenhum problema, nenhuma carta de Paulo teria sido escrita. Isso é ponto pacífico. O Silas sabe disso, o Japão sabe disso, quem estudou a Bíblia sabe disso. As cartas só foram escritas porque havia problemas. E essa aqui é uma das mais, essa 1 Coríntios, então nem se fala, não é? Mas nós precisamos nas igrejas mais de tolerância, mais de teologia, mais de Bíblia. Precisamos de experiência com Cristo. Porque quando eu fui crucificado, estou sendo crucificado, eu não posso ser a mesma pessoa que eu fui. Se eu fui crucificado, estou sendo crucificado, como é que eu sou o mesmo? O outro não é meu inimigo. Ou a outra. Uma vez nós fizemos um jantar lá na igreja, a nossa igreja era igual aqui, sabe? Multiuso, tira as cadeiras, põe mesa, faz jantar e tal, tal. Aí uma senhora pegou a comida dela, e aí eu estava parado ali, ela parou perto de mim e falou, agora eu vou procurar minha turma para sentar com eles. Eu pus a mão no ombro dela e falei, você está vendo esse povo todo aí, sentado aí? Ela falou, estou vendo. Eu falei, é a sua turma. Ela sempre que me encontra, ela fala isso. Eu nunca esqueci aquilo. Ainda bem, não é? O outro não é seu inimigo. Nem a outra. Você não tem uma turma. Toda a igreja é a sua turma. É isso que Paulo está falando aqui. Gente, Pedro, você não está entendendo? Aqui é uma turma só, cara. É a turma de Jesus. É a turma de Jesus. Então, Paulo não é inimigo de Pedro. Nem tem ódio de Pedro. Nem tem raiva de Pedro. Paulo vê em Pedro uma pessoa que cometeu um lapso que ele precisava corrigir porque teria implicações por toda a história do cristianismo. E a leitura desse texto aqui é por demais importante nos dias de hoje para nós, porque a igreja está enfrentando um novo mundo, é uma nova sociedade, é um novo jeito de ser, e a igreja que não entender isso, vai ficar para trás. Se tem uma lição que essa pandemia vai nos ensinar, vai ser essa. Surgiu um novo mundo. Não é diminuir o evangelho, não é fazer o evangelho uma água com açúcar para ser aceitável para A ou B, não é nada disso. Mas o que tem que nascer é uma igreja que foi crucificada e continua crucificada com Jesus Cristo. Amém? Obrigado, Senhor, porque estamos todos do mesmo lado, que é o lado de Jesus, o lado da fé, o lado da graça. Ensina-nos, Senhor, no exercício dessa graça, a ver o outro como imagem e semelhança de Ti mesmo, a receber o outro, mesmo que o outro tenha outros defeitos, mas que eu consiga andar, caminhar, viver, amar e ser amado. Assim caminha a igreja, Senhor. Foi crucificada e continua crucificada com Cristo. Que essas palavras de Gálatas falem profundamente aos nossos corações nesta oportunidade, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Eu vou falar aqui de baixo, mais fácil, perto da mesa. Nós ainda estamos improvisando aqui os nossos espaços. Mas este é um momento de celebração da ceia. Eu quero ler o texto que diz assim: fazei isto em memória de mim. Eu quero ler o texto que diz: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Fazei isto em memória de mim. O tema hoje foi a graça de Deus. Hoje é o dia 31 de outubro. Alguém lembra que dia é hoje ou não? 31 de outubro é o dia da reforma. É o dia da teologia da graça, da justificação pela fé. É o dia de Gálatas. Então, eu quero convidar você a participar conosco deste sacramento e fazê-lo em nome de Jesus Cristo. Há uma frase na nossa caminhada pastoral que é a seguinte: eu gosto muito daquilo do nosso ritual eu não gosto do ritual, mas eu gosto do conteúdo do ritual. Tem um ritual que eu acho muito bonito, diz assim: que haja em vossas vidas os frutos preciosos desta hora. Eu decorei isso há muito tempo. Eu quero declarar isso agora: que haja na sua vida os frutos preciosos da ceia. Receba em nome de Jesus. Nós vamos orar declarando esta palavra. Pedir ao reverendo Zé que me ajude aqui, me ajudando aqui com o pão e com o cálice, e deixando pronto. Feche os seus olhos agora e abre o seu coração, pedindo: Senhor, toque o meu coração, minha mente, minha vida, que haja na minha vida os frutos preciosos desta hora. Cura o meu coração, cura a minha mente, cura a minha vida. Manifesta mais da tua graça, mais do teu poder, mais do teu espírito, na minha mente, na minha vida, na minha família. Você que está em casa e quer participar conosco também, pode fazê-lo. Isso também mudou. Hoje você pode participar em casa. Há razões para você não vir aqui. Pegue o pão, pegue o cálice. Nós abençoamos em nome de Jesus e você participa conosco onde você estiver, em qualquer lugar do mundo. Não há mais distância. Estamos juntos e recebendo essa palavra. Vamos deixar que esse seja um momento único, especial e presente. Jesus pegou o pão e disse: este é meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Logo depois ele ofereceu o cálice com essas palavras que eu repito ministrando em seu nome: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Nós vamos agora distribuir o pão e o cálice. Depois, pastor, eu quero que você faça aquela declaração do credo. Todo mundo espera, pega, dá uma explicação como que é isso, porque acho que no sábado é a primeira vez. Podem, receba os elementos em nome de Jesus.
debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. seu encontro com Jesus, a sua vida com Cristo. Tudo que nós ouvimos aqui nessa noite a respeito da graça de Jesus, e nós estamos agora celebrando isso, porque eu faço parte desse pacto que nós temos maravilhoso. Em resumo isso. Vamos juntos? No 3. 1, 2, 3. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Pai, nós oramos para que esse seja um momento muito especial e haja em nossas vidas todos os frutos preciosos desta hora. Em nome de Jesus, oramos. Tome do pão e do cálice.
agora. Deus nos abençoe com sua graça, em nome de Jesus. Estou me lembrando, Zé Antônio, do princípio básico dos reformadores. Onde está a igreja? Onde a palavra de Deus é pregada. E onde os sacramentos são ministrados corretamente. Tremendo, né? Então, o lugar dos sacramentos, o lugar da palavra, o lugar do evangelho, né? O presbítero Walter está por aí? Chega aqui mais perto, então. Eu vou fazer agora uma convocação com a ajuda aqui do Walter. Walter, você está ali com... Vem aqui. Eu pedi, o presbitério, ele cessou a intervenção que havia... E eu estou agora em autoridade, pedir a comissão para me ajudar a dar um passo. Nós vamos convocar a nossa assembleia da igreja. E aí nós já montamos um esquema. Hoje nós vamos apresentar, hoje e amanhã já, porque nós queremos rapidez, né? Uma rapidez necessária para nós estabelecermos a ordem plena da igreja, em termos de termos o conselho da nossa igreja, né? Então, o Walter vai me ajudar aqui nisso. Depois nós vamos encerrar. Depois nós queremos ter uma conversa com os membros da igreja também. Eu e o pastor Zé Antônio, assim, olho no olho, conversando. Principalmente ele quer conversar com vocês. Queria que vocês não fossem embora, ficassem aqui para uma conversa a mais. Nós estamos fazendo isso e está sendo muito bom e muito terapêutico para nossa vida de igreja. Você quer falar alguma coisa? Ok, nós preparamos o material. E esta convocação, então, a partir de hoje, está ali, próximo vídeo. Nossa assembleia está marcada para o dia 13 de dezembro de 2020, às 10 horas. Nós vamos iniciar às 10 e durante todo o dia, depois vou detalhar isso, haverá oportunidade de você estar aqui para votar, assim como nós fizemos na assembleia anterior. Então, durante todo o dia vai ter uma equipe treinada, preparada para receber o seu voto, das 10 às 18 horas. O motivo desta convocação é eleição de oficiais. Nós estaremos elegendo 5 presbíteros ou presbíteras e 6 diáconos ou diaconisas, ok? Então a convocação é para isso. Nós elaboramos um calendário, hoje e amanhã nós estaremos fazendo a convocação. Dia 15/11 é o fim das inscrições dos candidatos. A Constituição da IPI diz que o Conselho determina e normatiza a realização desta Assembleia. Então nós vamos fazer através da inscrição de candidatos, e ela inicia a partir de amanhã e vai até o domingo, dia 15. No dia 21, nós estaremos apresentando à igreja todos os candidatos ao presbiterato e ao diaconato. Então, os irmãos, a partir do dia 21, terão conhecimento de quem é candidato a presbítero e quem é candidato ao diaconato. A partir do dia 21, nós estaremos com um banner para facilitar que os irmãos tenham estas informações. A partir do dia 21 também, nós teremos a lista dos membros disponível para você verificar a tua situação. No dia 13, é exatamente o dia da Assembleia. No dia 20/12, no domingo seguinte, domingo que a igreja vai celebrar o Natal, nós estaremos ordenando e investindo esses irmãos que foram eleitos ou que serão eleitos no dia 13.
No dia da Assembleia, como vai iniciar? Início da votação após a declaração do quórum. Às 10 horas, o pastor vai iniciar, vai fazer a verificação de quórum. E como, quase que com certeza, nós não teremos o quórum da Assembleia por causa do número limitado de participantes do culto, 30 minutos depois ele refaz esta chamada e a partir daí inicia a votação que vai até às 18 horas. Após 18 horas nós encerramos a votação e iniciamos imediatamente a apuração dos votos. As cédulas com nomes em ordem alfabética, para facilitar, pode votar em até 5 nomes para presbíteros e aqui os irmãos corrigem, pode votar em até 6 nomes. Para amanhã nós vamos corrigir até 6 nomes para o diaconato. Se marcar a cédula ou votar em mais nomes, serão anulados todos os votos da cédula. Se nós tivermos 6 candidatos a presbítero e você votar nos 6, os 5 que serão eleitos não terão, os votos não serão computados, ok? Isso a gente vai detalhar bastante durante esse processo de preparação. 18 horas inicia a apuração. Assim que eu oficializar a apuração, nós vamos apresentar o resultado aos irmãos através do site da igreja. Dúvidas serão decididas pela comissão, tendo como referência a Bíblia, a Constituição da IPI do Brasil e o regimento interno da igreja. E agora nós temos um pedido a todos os irmãos, e o pedido é exatamente este. Além da Assembleia, comissão e corpo pastoral convocam todos para, a partir de hoje, orar pelas vocações e orar também por todo o processo eleitoral. Muito bom. Irmãos, eu quero minha palavra aqui pastoral agora. Vamos orar por isso. Esta igreja tem uma visão. Eu estou aqui porque eu acredito na visão desta igreja. E essa igreja tem um jeito de ser único. Deus deu um dia uma visão para um pastor. Eu lembro dessa visão antes de tudo começar. Lembro, Zé Antônio, o dia que eu conversei com você. E nós estávamos, e você já tinha esse sonho disso. Então, é muito importante na construção deste conselho que as pessoas estejam alinhadas com essa visão, alinhados com este foco, né? Por isso, uma coisa que eu vou pedir muito, que a gente converse, que as pessoas que se sentirem chamadas por Deus, vão conversar com o pastor, porque ele vai falar qual é a visão Betânia, e eu estou apoiando isso, que nós precisamos ser uma igreja que tem uma missão muito clara, né? Somos uma igreja presbiteriana independente também, no sentido de que temos uma Constituição e nós temos que explicar os meandros, como funcionam essas raízes disso, né? Mas é muito importante essa questão da visão, porque é o que foi pregado hoje. É um novo modelo, um novo jeito de ser de igreja para o nosso tempo. Então, por isso que nós demos um tempo, queremos conversar com os candidatos, que eles estão sendo chamados para presbítero, já temos observado, tem gente que já está caminhando conosco há 1 ano, nós estamos observando qualidades, estamos realmente vendo isso, e é muito importante, nós estamos orando nesse sentido, diariamente, ore diariamente por isso. Esse é meu desafio. Vamos ficar em pé, aí a gente termina e fique mais um pouco para a gente ter uma conversa com vocês. Pedir o Walter que nos dirige em oração. Você está com o microfone ainda? Aí eu impetro a bênção. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos nesta noite para louvarmos o teu nome, para aprendermos da tua palavra. E nós queremos te pedir, ó Deus, que a tua graça continue sendo derramada sobre as nossas vidas, que os sonhos, alvos e metas desta igreja possam ser concretizados para o louvor, para o engrandecimento e para a honra do teu nome. Nós oramos assim, em o nome de Jesus. Amém. Que a paz e a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre. Quem recebe diz
Amém.